Estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz aqui pela Rede Século XXI, batendo um papo excelente, descobrindo coisas importantíssimas aqui com a Gabriela, psicóloga que tem ajudado a gente aqui a olhar um pouco essas questões, né? A gente cada vez mais é impressionante como a gente percebe que precisa viver mais ou crescer e ter uma maturidade para aprender a lidar com tantas coisas, né? O ser humano é bem complicadinho, eu acho, quer dizer, não sei se eu estou falando certo, né? Vai que daqui a pouco eu vou saber direitinho se eu estou falando certo agora. Olha, eu quero fazer um agradecimento muitíssimo especial à Aparecida Silocromo, acho que é isso mesmo, não é? Pedroso, ela é de Valentim Gentil, no interior de São Paulo, e ela pede pela sua saúde e por toda a sua família. Ela tornou-se sócia aqui da Associação do Senhor Jesus. Daqui a pouco, Aparecida, vou colocar o seu nome aqui, viu, no nosso livro, para que você sempre se lembre. Você vai receber aqui as 100 missas na Associação do Senhor Jesus e o livro vai ficar aqui na consagração perpétua. A Lígia Maria Ribas Sondrini, de Tupi Paulista, no interior de São Paulo, ela pede oração pela sua mãe, pede também por sua mãe, Laura Ribas Rodrigues. Ela diz o seguinte, ela fez um exame e amanhã ela vai buscar o resultado desse exame. Pede que não seja nada grave. Vamos rezar juntos com você, viu, Lígia? Muito obrigado, porque você tornou-se sócia aqui da Associação do Senhor Jesus. Daqui a pouco vou colocar o nome de vocês duas aqui no nosso livro, tá bom? Promessa, no intervalo a gente faz isso. Temos aqui os nossos pedidos dos nossos irmãos e irmãs, que também acreditam nesse poder da oração. Eu acredito muitíssimo nisso também. Daqui a pouco a gente vai ler e vai, além de ler, fazer uma bênção muito especial por todos vocês. Quero continuar o nosso bate-papo, sabe por quê, Gabriela? Chegou uma dúvida da Márcia Cristina Santos. Ela é de São Paulo, capital. Ela pergunta assim, eu até achei meio estranho a pergunta da Márcia. Márcia, ó, é porque eu não entendi muito bem, mas a Gabriela vai entender muito bem. Qual a melhor maneira de desapegar do trabalho? Bom, vamos partir do princípio que parece que ela está apegada ao trabalho, né? Exato. Então tem algo aí de apego. É bom a gente pensar que geralmente o apego, a gente está falando também de uma idealização. Seja de um trabalho, de alguma coisa, tem algo de ideal aí, né? Então, muitas vezes o trabalho, ele traz esse movimento de no trabalho eu tenho uma posição assim, eu me sinto bem nessa posição, ou sem esse trabalho eu não vou sobreviver, eu preciso desse trabalho para sobreviver. Todos nós precisamos trabalhar, só que não existe um único trabalho no mundo, né? Não tem só uma opção. Então tem algo aí às vezes de essa idealização, de quem eu sou no trabalho, que esse trabalho proporciona para mim, a minha posição subjetiva nesse lugar. E desapegar disso é você se reconstruir. Então, o desapego, ele vem junto, né, uma necessidade de saber lidar com a frustração, de se frustrar, talvez, de uma construção de 10, 15 anos dentro de um trabalho. Lidar também com essa quebra de idealização, que Freud chamava de quebra narcísica, né? Dessa vaidade que a gente tem, dessa construção, que eu sou a partir disso. Então, no meu trabalho, eu sou. Como você sai de uma posição no trabalho e recomeça e vai para um lugar que você não entende nada, né? No seu trabalho atual você tem conhecimento de tudo. Então você é referência. E aí você chega num lugar onde você já não é referência, onde você está engatinhando, onde você está recomeçando. Então muitas vezes o apego não é nem o trabalho, a empresa que você está, mas é o lugar e aquilo que te proporciona aquele trabalho. E a gente se apega a sofrimento também, né? As pessoas se acostumam com o calo no pé. Então, infelizmente, às vezes a gente tem essas, até como se fossem quase uns amuletos nossos. A gente tem que falar do apego e a questão do desapego. Quando se trata de amor, existe, não sei se a pergunta é correta, mas existe o amor ideal, assim, que a gente pode, de fato, esse sentimento de amor ideal? Ou ele sempre vai estar vinculado a algumas outras coisas que precisam ser trabalhadas? Ou ciúme, medo? Sempre. Amar as pessoas se sentem vulneráveis quando amam, né? A gente pensa que o amor nos torna vulneráveis. Muitos homens, principalmente os homens, o amor a gente fala que é mais feminino, a mulher é mais propícia ao amor. O homem, ele já se sente muito vulnerável diante do amor, né? Então, esse amor ideal é esse amor idealizado, onde há uma completude, onde há o encontro da felicidade. Quando aqueles amores platônicos, que na literatura a gente vê muito, eu só vou ser feliz quando estiver com aquela pessoa. Eu só vou assim completo o dia que eu casar com aquela pessoa. Então, isso parte do ideal.
O ideal é sempre uma frustração certa, porque não existe. Amar é construir. Se apaixonar é fácil. Na fila do banco, você olha para alguém e pá, nossa, apaixonei. Você não sabe o nome, você não sabe o endereço, não sabe de onde é, o que fez, nada. Agora, o amor é uma construção. Então, o amor, ele não só convida o outro, mas ele nos convida a um conhecimento, né? A se conhecer. Isso é bem diferente dessa questão da paixão, então. Sem dúvida, não. O amor, ele nos coloca de frente com a gente mesmo, porque ele nos prova o tempo inteiro. O outro não precisa provar o amor dele. Nós temos que provar a nós mesmos quem nós somos, o que nós somos capazes de suportar, o que nós somos capazes de não ter para ter alguém. Então, o amor é sempre uma construção. E a construção não é perfeita, né? Tem hora que a gente põe um tijolinho, tira, põe de novo. E isso vai moldando, Você né? sabe que eu estava pensando assim, os meus pais, eles viveram, meu pai faleceu, mas minha mãe está viva, né? Com a graça de Deus está lá, firme e forte, né, dona Águida, acompanhando a gente aí, beijão. Eles viveram 57 anos juntos. Uau. E como é que constrói isso, né? Quer dizer, na verdade, deve ter havido aí muitas dificuldades, né? Sim. Nunca, né? Então, isso é de fato possível. Aí a gente pode dizer que houve um amor que suportou as dificuldades do outro, as intemperanças, as fragilidades. A gente pode dizer isto? Sim, eu acredito que sim. Não uma dela, mas tantos outros, né? Um relacionamento de tantos anos, né? Bom, eu não cheguei ainda para conseguir saber o que é um relacionamento de 56 anos, porque ainda não tive tempo de viver 56 anos. Mas quando a gente fala de amor, essa entrega para o outro é justamente lembrar essa questão da falta. Eu não vou poder completar o outro porque eu não sou completa. E o outro também não pode me completar. Então... Nossa, mas isso é muito... Olha, até repita isso. Ó, você que tem em casa, ouviu o que a Gabriela acabou de dizer, a questão de... A gente não pode querer isso, né? Não, se eu quiser completar alguém, eu caí num erro enorme, numa frustração, porque eu não sou completa. Ninguém é completo. Né? Nós buscamos toda uma vida, e que bom que não somos. Porque se nós fôssemos completos, a vida acabaria, né? Para que eu vou viver? Para que eu vou crescer? Não tem, você para. Acabou a vida ali. Então, a gente não pode exigir que o outro nos complete, que o outro nos faça feliz. Isso é injusto, tanto com a gente quanto com o outro, porque colocar a responsabilidade em alguém da minha felicidade, e eu faço o quê? Que papel eu tenho nisso? Nenhum. Então, num relacionamento, para que tenha uma duração ou tenha aí um relacionamento saudável, é autoconhecimento. É saber a minha parcela de responsabilidade em tudo. Porque, por mais que há vida e há tudo ao redor, sempre há uma parcela de responsabilidade. Seja na maneira como eu levanto depois de uma queda. Você não tem responsabilidade numa doença que veio, por exemplo, mas a minha responsabilidade está como eu vou lidar com essa doença. Como eu vou lidar com, de repente, a morte. Como eu vou lidar com ou quando eu caio. Né? Eu tropeço, a vida é cheia de pedra e a gente cai, inevitavelmente. Agora, a responsabilidade minha é como eu me levanto. Então, num relacionamento é isso, né? Nossa, ele me irrita muito quando a gente atende clínica, casal na clínica, né? Um querendo falar mal do outro. É porque ele faz isso, porque ela faz aquilo. Tá, mas e você? O que você faz? Responsabilidade? É muito importante. Então, 56 anos, se um acusar o outro, vai virar uma guerra. O tempo todo é impossível. Não dá? Então, em toda essa conversa que a gente está tendo, né, saber sobre apego, desapego, amor, não amor, é autoconhecimento. A gente padece por falta de conhecimento e de autoconhecimento. Né? Você saber a sua parcela de responsabilidade sempre. Você sabe que, às vezes, a gente tem a possibilidade, por exemplo, de mudar tanta coisa na nossa vida, simplesmente, eu falo simplesmente, é um vício de linguagem até, mas com coisas tão simples, né? Por exemplo, se eu não estou bem, que eu procure um terapeuta, um psicólogo, que possa, por exemplo, me dar pelo menos algum norte, para eu entender um pouco algumas questões e sofrer menos, né? Porque a vida a gente já tem tanto sofrimento, tanta dificuldade, e se você vai acrescendo alguns outros sofrimentos, é pior. Então, por que não se libertar disso? Assim, se desapegar dos seus sofrimentos que a gente traz pra gente. A gente se apega. O ser humano parece que gosta de sofrer um pouquinho, não? Não, e tem pessoas que a gente fala, né? Essa daí gosta de ser vítima. Vitimismo. Aquele outro gosta de sofrer porque está sempre procurando algum motivo. Então, nesse estar sempre procurando, como eu disse anteriormente, nessa repetição, há algo desconhecido, que está lá, mas está desconhecido. Então, é muito importante a quebra desse paradigma de que psicólogo é coisa de louco, que psicanálise é caro.
caro é o investimento psíquico naquilo, porque cansa. Então, existem inúmeros psicólogos hoje atendendo a preço super bacana, tem convênio com psicólogo, enfim, tem inúmeras maneiras de procurar auxílio para a saúde emocional. Isso é saúde mental, existe preconceito ainda. Saúde mental parece coisa de louco, parece coisa de hospício. Não, saúde mental é tão importante quanto a física. Porque você vê pessoas fisicamente perfeitas e destruídas internamente. Você sabe que não, então, isso o que você diz é muito importante, porque assim, aqui a gente tem várias participações por e-mail, por carta, pessoas que de fato, olha, precisam de uma cura emocional, não é? Sem dúvida. E de trabalhar de fato os sentimentos, readequar os sentimentos justamente para viver melhor até mesmo a ligação dessa pessoa com Deus. Sim. Então, quando a gente fala, por exemplo, o pessoal que tem caso, a gente diz, olha, o seu estado emocional traduz muito, né, do seu relacionamento com Deus também. E aí, quando você vive um relacionamento com Deus assim, de intensa sintonia, de amor mesmo, você sabe que Deus te ama, percebe esse amor de Deus, você tem mais possibilidade de colocar isso em função do outro. Mas a gente precisa reconhecer, olha, emocionalmente a gente precisa de uma cura também, não é? Psiquicamente precisamos de uma cura, tanto quanto a cura física de algum mal, né? De alguma doença. Você sabia que o nosso tempo está esgotando, né? Ai, passou tão rápido. Eu não entendo, eu acho que esse relógio nosso aqui, esse pontinho que fica dando os números das nossas horas, tinham que demorar um pouco mais, né? Porque tem, eu queria falar sobre essa questão, por exemplo, que a gente até falou no intervalo aqui um pouco sobre a criação, né? A criança que se sente... Eu acho que dá tempo ainda, você não podia rapidinho? Claro. Sabe aquela questão da criança que, quando ela é criada, né, esse distanciamento da mãe, essa necessidade? Sim. Só para o pessoal em casa entender Para vocês entenderem, a gente estava discutindo um pouquinho sobre de onde vem esse apego, né, ao material, por exemplo. Quando a criança nasce, ela se sente um só com a mãe. Então, isso é padrão, né? Porque a criança, ela fica 9 meses lá envolvida e quando ela nasce, ela ainda se acha um serzinho único com a mãe. Então, a mãe está o tempo inteiro lá, né? Vamos pôr num cenário onde a mãe esteja presente na vida dessa criança. Então, a mãe amamenta, a mãe dá banho, a mãe cobre. Então, a criança, ela está lá no narcisismo bombando, que ela é uma única pessoa com a mãe. E aí, a mãe, que bom que isso acontece, começa a perceber que existem outras coisas na vida, além da criança. Então, tem o trabalho, tem o marido, ou tem os outros filhos, tem roupa para lavar, enfim, tem inúmeras coisas para fazer além da criança. E aí ela começa a dar uma distanciada. Então, ó, dá a mamadeira e sai, dá o peito, deixa a criança com a avó, com o pai. E a criança começa a falar, opa, né, a mamãe não tá mais aqui, não consigo mais pegar. Então, ela passa do real do corpo, que a gente diz, que é de algo, de uma sensibilidade extracorporal, para simbolização. Então, ela vai ter que introjetar essa mãe para entender que mesmo que a mamãe não esteja presente fisicamente, que ela não possa tocar, que essa mãe está aqui dentro. E a gente vive isso até hoje, né? Onde quer que a gente vá, por mais que a pessoa não esteja realmente do nosso lado, a gente sente, a gente conversa, a gente pensa, nossa, se minha mãe estivesse aqui, eu vou fazer isso. Eu acho muito legal essa ideia. Porque isso a gente fala de um psiquismo saudável. Então, eu não preciso ter o tempo inteiro o padre aí, por exemplo, do meu lado para lembrar o que ele falou. Eu posso introjetar as palavras dele e isso vai continuar comigo. Então, isso é de fato... Todos nós passamos por isso. Sim, isso a gente fala do desenvolvimento psíquico humano. Sem contar outras questões, outras fases, isso é um resumo muito breve dessa primeira separação. Então, entendem como a separação é importantíssima? Ela é constituinte. Para a identificação da pessoa naquilo que ela é. A falta é constituinte. Se a mãe não falta, essa criança nunca vai se separar. E o mundo interno e o mundo externo dela vai ser um só. Mundo interno, vamos pensar, nariz para dentro do corpo, né? Isso é o nosso mundo interno, que está aqui dentro. Mundo externo é isso, é a nossa relação. Se a criança não se separa da mãe, ela vira um só. E aí, como ela identifica o que é fora, o que é dentro? O que é psiquismo, o que é real? Então, fica muito confuso. Então, é necessário. Mas isso é muito bonito de ouvir, viu? Porque a gente sabe que... Aí a gente começa a entender essa questão da formação da personalidade, né? Sim, daquilo que você começa a entender como valor. E eu gostei muito dessa questão, assim, onde você estava dizendo assim, eu posso estar lá no exterior, morando fora, mas o simbólico da mãe está aqui dentro. Exatamente. Essa passagem que a gente faz, não sei se é a palavra correta, como isso, e a gente lida com isso todo dia e não sabe que é assim, né? Sim, é o autoconhecimento. E você não precisa estudar psicologia ou psicanálise para entender. Fazer terapia, fazer análise, já traz isso à luz. A gente começa a entender que o simbólico ele é muito importante para a nossa sobrevivência. Porque, como aí a gente vai para o apego, né? Só para fechar,
alguém que tem o simbólico bem estabelecido vai conseguir simbolizar o ter e o ser. Então, se eu não tenho a mamãe aqui física, eu continuo sendo alguém, porque ela está aqui dentro. Só que quando isso falta, o que acontece? Eu preciso ter. Então, acúmulo, né, de material. Eu preciso ter para ser alguém, porque se eu não tiver, eu deixo de ser. Então, essa passagem ao simbólico, você começa a ser alguém, independente de ter. Você pode ter milhões e milhões de reais ou pode estar pobre na bancarrota. Você continua confiando em quem você é. Porque você não precisa ter, né, nas mãos. Como que essa questão da psicologia, ela de fato, ela ajuda demais a gente a entender essas coisas. Sim. E nós precisamos cada vez mais lidar com isso de maneira um pouco mais madura e buscar mesmo esse autoconhecimento, né? Exatamente. Então, infelizmente, o nosso tempo para esse bloco, né, tá chegando ao fim. Eu quero te agradecer muito. Daqui a pouco vai colocar no vídeo, né, o seu contato, né, que a gente já tem aqui. E a gente quer agradecer muitíssimo. Eu que agradeço. E obrigada. Convite aberto também a outras participações. Não, estarei sempre aqui. Quando vocês me chamarem, sempre Pode que eu ser. puder, eu vou estar aqui com vocês. É um prazer Gabriela, muito imenso. obrigado. Que Obrigado que você, do seu trabalho, a sua profissão, seja de fato um ministério. Amém. Né, de levar até as pessoas esse autoconhecimento que tanta gente precisa. Para que a gente tenha pessoas saudáveis, né, na nossa sociedade. Tá bom? Muito obrigado mesmo, que Deus te abençoe, viu? Amém. Olha só, e a gente vai para o intervalo. Você sabe que o intervalo é rapidíssimo, rapidíssimo mesmo. Daqui a pouco a gente já volta. É um instantezinho só. Até lá.